Ei, bem-vindo ao novo vídeo. O Polo Norte e o Polo Sul são lugares da Terra que ainda não foram 100% explorados pelo homem. É também exatamente por isso que coisas estranhas são encontradas de tempos em tempos. Se você já ouviu alguma coisa sobre múmias, provavelmente já ouviu falar de Ötzi, a múmia mais popular da Europa. Pesquisadores o encontraram no gelo e descobriram que o homem morreu nos Alpes cerca de 5.000 anos atrás. Já se passaram cerca de 30 anos desde que os cientistas encontraram seus restos mortais. O que acaba sendo extremamente interessante é que ele foi de fato mumificado naturalmente. O vento, o sol e o frio congelante fizeram isso. Acredita-se que o homem foi morto pois os pesquisadores encontraram várias feridas em seu ombro esquerdo. Depois que Ötzi, o Homem de Gelo, foi encontrado, ele imediatamente se tornou uma atração mundial como uma múmia de gelo. Se você quiser ver Ötzi hoje, você pode encontrá-lo no Museu Arqueológico do Tirol do Sul, em Bolzano, Itália. Que há muitas coisas estranhas acontecendo na Antártida, agora sabemos. Mas esta próxima descoberta é muito bizarra, e foi descoberta em 2014, depois que pesquisadores desenterraram 3 crânios antigos. Se você comparar um crânio humano normal com o encontrado pelos arqueólogos, verá que eles são completamente diferentes. Uma teoria sugere que os 3 crânios pertencem a alienígenas, mas outra explicação é que algumas civilizações antigas fizeram várias manipulações estranhas para alongar seus crânios. Você já ouviu falar do Ningen? Dizem que esta criatura vive nas águas geladas da Antártida. Segundo rumores, eles se parecem com humanos, mas são todos brancos e têm patas traseiras. A origem do Ningen vem do Japão, pois o primeiro relato sobre a criatura veio dos navios japoneses de pesca e pesquisa. O vulcão Lulailaco, na Argentina, é o vulcão ativo mais alto do mundo e em seu cume, a cerca de 6.700 metros, 3 múmias incas foram encontradas em março de 1999. Os incas eram um povo nativo americano que viveu entre 1400 e 1533. O inca mais fascinante dos 3 que foi encontrado é o de uma adolescente chamada La Doncella, e estima-se que poderia ter 500 anos de idade. Devido às condições climáticas congelantes na área, as múmias incas estão muito bem preservadas. De acordo com especialistas em cultura inca, eles provavelmente foram sacrificados como um ritual. Os peritos também conseguiram determinar através do cabelo da menina, que estava bem preservado, o que ela comeu e bebeu durante os últimos 2 anos de sua vida. A parte mais perigosa do Monte Everest é um lugar chamado Khumbu Ice Fall. Esta seção fica entre a base do Everest e abaixo do Camp 1, a uma altitude de 5.270 metros a 5.943 metros. A Khumbu Ice Fall tem um total de 800 metros de largura. Lembra do alpinista George Mallory de quem falamos anteriormente? Para citá-lo, ele descreveu esta seção como terrivelmente íngreme. Infelizmente, um número dramático de vidas é perdido aqui porque as pessoas caem em fendas. Há também avalanches frequentes, ou seções que desmoronam repentinamente. A queda de gelo Khumbu está localizada na ponta da geleira Khumbu, onde o gelo derretido está constantemente deslizando sobre ela. Isso torna o local extremamente perigoso e não é recomendado parar aqui. Pesquisadores descobriram recentemente uma carcaça quase perfeitamente preservada de uma fêmea de cotovia com chifres. Este pássaro estava escondido sob o solo em uma caverna gelada no nordeste da Sibéria. Esta carcaça nos dá um vislumbre dos antigos ecossistemas que existiram nessa região. A história começa com os caçadores de fósseis de marfim que receberam permissão para cavar túneis perto da aldeia de Belaya Agora. Eles tropeçaram nesta ave que ainda parecia bastante bem preservada, mas quando usaram a datação por radiocarbono, descobriram que essa ave tinha mais de 45.000 anos. A análise genética confirmou que se tratava de uma cotovia com chifres, espécie que ainda hoje existe na forma de 2 subespécies no hemisfério norte. No entanto, este espécime siberiano poderia ser potencialmente um ancestral direto das espécies modernas de aves. Imagine como essa ave pode ter desempenhado um papel crucial na evolução da espécie ao longo do tempo. Tudo isso aconteceu durante um período de mudanças climáticas, quando partes da Europa e da Ásia foram divididas em diferentes ecossistemas. Apesar dos desafios e da extinção de outros animais, esta ave conseguiu sobreviver. Se você voltasse no tempo, cerca de 24.000 anos atrás, no centro-norte de Iowa, teria testemunhado um vasto parque de esculturas de gelo conhecido como Episódio Glacial de Wisconsin. O lóbulo de Des Moines
uma enorme calota polar começou a crescer e alterou dramaticamente a paisagem. Essa calota polar influenciou a formação de lagos, rios e solos férteis, mas o que é realmente legal é que essa calota polar também impactou a vida dos mamíferos da Idade do Gelo. Pense em bois almiscarados, renas e até mamutes. Todos eles migraram para o norte devido a mudanças nas condições. E nesta paisagem encontramos uma das criaturas mais notáveis, a preguiça gigante, cientificamente conhecida como Megalonyx jeffersoni. Essas preguiças eram impressionantemente grandes, com quase 3 metros de comprimento e pesando entre 2 e 3 toneladas, o que é comparável a um pequeno elefante. Mas ao contrário das preguiças de hoje, elas usavam suas enormes garras para diversos fins, inclusive em busca de comida. O que torna essa história ainda mais legal é que o próprio Thomas Jefferson descobriu ossos dessa preguiça em 1799 e deu ao animal o nome de Grande Garra. Quando o filósofo grego Platão deu uma descrição da cidade de Atlântida há milhares de anos, ninguém acreditou nele. As pessoas tentaram encontrar a antiga cidade mítica que supostamente afundou na água, mas nunca conseguiram encontrá-la. No entanto, surgiram evidências de que a Atlântida esteve bem debaixo de nossos narizes o tempo todo. Na verdade, pensa-se que a cidade perdida ainda está lá, apenas congelada sob a Antártica. A Antártica parecia muito diferente há milhões de anos. Em 1513, o almirante turco Piri Reis fez um mapa mostrando a costa da Antártica, centenas de anos antes do continente ser descoberto em 1820. Charles Hapgood escreveu em seu livro em 1958 que a cidade de Atlântida estava soterrada sob toneladas de camadas de gelo. Isso poderia realmente ser verdade? Laboratórios são lugares onde vírus muito perigosos são frequentemente experimentados e pesquisados. Em filmes de ficção científica e videogames, esses vírus transformam humanos em zumbis. Recentemente, um trabalhador de laboratório em uma instalação da Pensilvânia, nos Estados Unidos, encontrou alguns frascos congelados rotulados como varíola. Esta instalação faz pesquisa sobre vacinas e o funcionário em questão encontrou os frascos enquanto limpava um freezer lá. Todos imediatamente tomaram muito cuidado, pois, como todos sabemos, a varíola é uma doença mortal que felizmente havia finalmente sido erradicada mundialmente em 1980. Segundo os pesquisadores, não havia motivo para pânico porque o trabalhador estava usando máscaras e luvas. Mas imagine se esse vírus fosse enviado ao mundo novamente. Pensamento bem assustador. Os ursos polares são considerados os animais mais perigosos do Ártico. Peanut, no entanto, é um urso polar que continua voltando para visitar uma mulher chamada Karen Gennest. Ela resgatou o urso polar depois que foi abandonado por sua mãe e ainda era um filhote minúsculo. Com o tempo, o urso polar se tornou amigo de Karine, que na verdade é cineasta. Imagens de vídeo mostram como o adorável Peanut persegue um drone. Aqui jaz o corpo de Vladimir Lenin, o fundador da União Soviética. Ele está em um mausoléu dentro de uma tumba localizada na Praça Vermelha, no centro de Moscou. Vladimir Lenin é uma das últimas pessoas que foram mumificadas para preservar seus corpos. Embora o embalsamento tenha sido usado por milhares de anos para preservar o corpo por um longo período de tempo, a história de Lenin é um pouco diferente. Inicialmente, em 1924, ele foi embalsamado temporariamente para que as pessoas pudessem prestar suas homenagens a ele. Então ele deveria ser sepultado na Praça Vermelha de Moscou, mas isso acabou não acontecendo. O que se seguiu é o experimento ainda em andamento para preservar o corpo do fundador da União Soviética. O objetivo é preservar a forma física de Lenin, como seu peso, cor, forma e flexibilidade. Biologicamente, o corpo vai diminuindo a cada dia, mas os interessados no assunto podem visitá-lo no mausoléu. A entrada é gratuita. Se você precisar de fatos ainda mais incomuns sobre a Antártida, aqui está o próximo. 2 grandes lagos subaquáticos foram descobertos recentemente no continente. Os lagos estão enterrados nas profundezas da camada de gelo da Antártida. O mais interessante é que os lagos continuam enchendo e esvaziando, o que pode afetar a rapidez com que a camada de gelo se move. Cientistas desenterraram fósseis de mamutes inúmeras vezes ao longo dos anos, mas essa descoberta, nas ilhas Liakovsk, no Oceano Ártico, é um grande avanço, porque é a primeira vez que um mamute lanoso foi encontrado em que ainda havia sangue fluindo. Um cientista russo chamado Semyon Grigoriev, que fez a descoberta, ficou muito surpreso quando percebeu que o mamute ainda tinha sangue e tecido muscular.
Por isso, esse achado foi muito importante e permite que o animal seja mais estudado. Os restos do mamute também devem ser usados para a clonagem. Os cientistas acham que podem ser capazes de reproduzir um mamute vivo baseado no DNA em seu sangue e tecido muscular. Além disso, a parte inferior do corpo, a mandíbula inferior e a língua estavam muito bem preservadas no gelo. Isso poderia explicar por que o sangue também estava bem preservado. O que você acha se eles trouxessem de volta o mamute lanoso? Diz aí nos comentários. Infelizmente, o Monte Everest é conhecido por um grande número de alpinistas que nunca chegaram ao cume e desapareceram. Afinal, é difícil conseguir resgate nessas partes altas do mundo. Então, até hoje, ninguém explicou o que aconteceu com a misteriosa expedição russa de 1952. Antes de Sir Edmund Hillary chegar ao topo da montanha, muitas pessoas acreditam que a Rússia enviou sua própria equipe, liderada por um certo Pavel Datinolian. A expedição russa de 1952 supostamente consistia em uma equipe que viajou ao Tibete para começar sua ascensão. O objetivo deles era chegar ao topo do Monte Everest. Mas não era só isso que eles queriam. A expedição russa queria colocar estátuas de Lenin e Stalin no topo da montanha. Até hoje permanece um mistério se isso aconteceu, já que a União Soviética negou sua existência. Em 2008, algumas pessoas garimpavam ouro em Hunker Creek, não muito longe da fronteira com Alasca, quando de repente fizeram uma descoberta incrível. Eles encontraram ossos que datam de impressionantes 75.000 a 125.000 anos atrás, da Idade do Gelo. Entre esses ossos impressionantes, encontraram fêmures que pertenciam a uma espécie extinta de camelo. Mas aqui está a parte interessante. A análise genética revelou que esses camelos antigos, que evoluíram há cerca de 10 milhões de anos, eram diferentes dos camelos modernos que conhecemos hoje. Os ancestrais dos nossos camelos contemporâneos cruzaram a ponte terrestre de Berinja, que outrora ligava a Ásia e a América do Norte, há cerca de 7 milhões de anos. No entanto, esses camelos da Idade do Gelo na região do Ártico embarcaram numa emocionante viagem para norte durante um período mais quente, há cerca de 100 mil anos. Infelizmente, eles foram extintos há cerca de 10 mil anos. Mas aqui está a parte legal. Enquanto a maioria dos camelos migrava para o sul, até Honduras, alguns camelos aventureiros rumavam para o norte, para o Alasca e Yukon. O castor gigante, um dos maiores roedores de todos os tempos, era realmente gigantesco. Mas você sabia que esse enorme roedor não era realmente um predador resistente? Ao contrário do que se possa pensar, ele gostava principalmente de pequenas plantas do lago como refeição, o que é bastante surpreendente considerando seu enorme tamanho. O castor gigante, também conhecido como Castoroides orioensis, media cerca de 1,80 m de comprimento e pesava cerca de 220 kg. É aproximadamente o tamanho de um urso preto moderno. O que tornou ainda mais especial foram os incisivos incrivelmente longos que se projetavam do crânio. Os pesquisadores estudaram ossos e dentes fossilizados encontrados em Yukon e Ohio, datados de 10.000 a 50.000 anos atrás, em 2019. Infelizmente, apesar do seu tamanho impressionante, esses megacastores foram extintos há cerca de 10 mil anos, à medida que o clima se tornou mais quente e seco. É um pouco triste, mas talvez eles tenham sido simplesmente superados por espécies menores de castores que continuaram com seus hábitos de mastigar madeira. O Ningen é sem dúvida uma das criaturas mais assustadoras e misteriosas encontradas na Antártica. Embora seja isso o que se afirma, não está claro se essa criatura aterrorizante realmente existe. Mas muitas pessoas acreditam que ela vive em algum lugar da Antártica. Dizem que é capaz de respirar debaixo d'água e tem uma cauda em forma de sereia, bem como patas que lhe permitem andar em terra. Navios de pesquisa japoneses foram os primeiros a relatar avistamentos desta misteriosa criatura. Um navio de pesquisa teria documentado o avistamento com fotos e vídeos. Todos nós conhecemos o filme A Era do Gelo, certo? Apresentava mamutes, tigres dentes de sabre, preguiças e muitos outros animais. Mas e o lobo na Era do Gelo? Um tempo atrás, um filhote de lobo real da Era do Gelo foi encontrado no Canadá. Os pesquisadores descobriram que esse filhote ficou preso no permafrost do norte do Canadá por cerca de 57 mil anos. Seu nome é Zur e significa lobo na língua Han. Esta múmia de lobo foi realmente muito útil para pintar toda a imagem de animais com caninos que viveram durante a Idade do Gelo. Segundo a pesquisa, o animal era uma fêmea de apenas 7 semanas e é um ancestral muito antigo dos lobos da Rússia, Sibéria e Alasca.
Além disso, essa antiga espécie de lobo provavelmente também teria sido um ancestral de nossos lobos modernos. William Morris é sem dúvida o geomorfologista mais famoso e influente e que escreveu muitas coisas interessantes sobre a Antártida. Sua obra mais importante é O Navegador que Atravessou as Paredes de Gelo, Mundos Além da Antártida. Na história, ele descreve um pesquisador que decidiu explorar as águas ao redor do Círculo Antártico e foi além das paredes de gelo e conheceu outra civilização. Você acredita nessa história? Em 1999, no estratovulcão Lula-Laico, com 6.752 metros de altura, foram encontrados os corpos de 3 múmias, com órgãos internos ainda intactos. O estratovulcão é o segundo mais alto do mundo e está localizado perto da fronteira com o Chile. Esta descoberta foi incrível, pois ainda havia sangue em seus pulmões e corações e seus rostos estavam quase completamente intactos. Até o vestido de uma das meninas ainda estava intacto. Pesquisadores descobriram que eles foram sacrificados em um ritual nos Andes há mais de 500 anos. Pensa-se que isso foi feito pelos Incas, um povo nativo americano que habitava a área na época. Então, os 3 foram deixados no topo da montanha gelada, e essa temperatura gelada os preservou naturalmente. A garota mais famosa das 3 era La Doncella, também conhecida como a Donzela. A razão pela qual ela era a mais popular é porque ela é considerada uma das múmias mais bem preservadas do mundo. Richard E. Byrd foi um almirante e explorador americano que ficou famoso por suas importantes descobertas feitas por via aérea no Ártico. Em seus diários, ele descreveu como percebeu que havia alienígenas vivendo na Antártida e também foi ele quem descobriu a Terra Oca. Existem muitas teorias sobre isso, mas curiosamente, 1 ano depois de sua morte, a NASA foi fundada, levando muitas pessoas a acreditar que algo está escondido na Antártida. Alguns pesquisadores da Nova Zelândia estavam restaurando uma antiga cabana na Antártida quando descobriram fotografias muito raras. As fotos mostravam exploradores de cerca de 100 anos atrás. No total, eles encontraram 22 fotos que eles acreditam que foram deixadas para trás pelo Ross Sea Party, uma expedição liderada por Ernest Shackleton em 1917. As fotos podem ter sido esquecidas quando o grupo foi resgatado. Este achado é considerado muito raro e também é extraordinário como as fotografias permaneceram em boas condições ao longo dos anos. Quase não havia fotos disponíveis nesta expedição. Então, a descoberta dessas fotos foi de importância histórica. Foram incluídas fotografias tiradas de uma ilha vulcânica na Antártida chamada Ross. Quando os cientistas chegaram ao fundo do oceano, ou à parte mais profunda registrada dele, o Challenger Deep, o plástico foi encontrado lá. E quando o cume do Everest foi alcançado, também foram encontrados microplásticos. Os microplásticos encontrados são poliéster, acrílico, nylon e polipropileno, todos usados em equipamentos outdoor. Esses microplásticos foram encontrados a uma altitude de 8.442 metros. Este é o ponto mais alto onde já encontramos microplásticos, mas como os microplásticos podem ter sido encontrados nessa altitude, pensa-se que foram levados pelo vento e provavelmente devido aos montanhistas que escalam a montanha todos os anos. Em 1979, nos confins do Alasca, os mineradores de ouro realizavam suas atividades de mineração quando de repente se depararam com uma descoberta impressionante. Enquanto descongelava lama congelada com uma mangueira hidráulica de mineração, surgiu um bisão de 36 mil anos. Essa descoberta de um bisão genuíno da Idade do Gelo, chamado Bison priscus, foi identificado pelo paleontólogo Dale Gundry. No entanto, houve um grande problema. A fera ficou presa no solo congelado e enormes cristas de gelo bloquearam a escavação. Mesmo durante os verões quentes, o bisão permanecia congelado no solo. Guthrie temia que, se não escavassem a criatura rapidamente, ela se decomporia assim que descongelasse. Então, após removê-la, decidiram congelá-la imediatamente. A escavação continuou até que todo o corpo do bisão fosse libertado da margem lamacenta. Mas não parou por aí. Lavá-lo revelou fragmentos de ossos, cabelos, insetos, madeira e restos de plantas. Mas o mais marcante foi a cor azul do bisão. Essa tonalidade azul foi causada por um revestimento mineral chamado vivianita, formado a partir de fósforo do tecido animal que reage com o ferro do solo. Quando a vivianita entrou em contato com o ar, adquiriu uma bela cor azul, e assim esse bisão da Era do Gelo ganhou o apelido de Blue Baby. Em 2023, os cientistas descobriram um verme que dormia no permafrost da Sibéria há 46 mil anos e depois voltou à vida.
Se isso parece algo saído de um filme de ficção científica, você não está sozinho. No entanto, esta pequena criatura, pertencente a uma espécie de nemátodo até então desconhecida, surpreendentemente desafiou as limitações da sua curta vida. Acredita-se que o verme tenha entrado em um estado dormente chamado criptobiose, o que significa que ele parou de comer e interrompeu completamente sua atividade metabólica para sobreviver. Este nematóide específico foi encontrado a cerca de 40 metros de profundidade no permafrost, dentro de uma toca no solo ártico. O mais surpreendente é que quando o verme acordou, imediatamente começou a se reproduzir. Os nematóides sempre fascinam os cientistas devido à sua incrível capacidade de sobreviver a longos períodos de sono congelado em condições extremamente frias. Alguns nematóides podem até suportar estados dessecados, como no deserto mais seco da Terra, o deserto do Atacama, no Chile. Um deles até foi revivido depois de quase 4 décadas em estado dessecado. As pirâmides mais antigas do mundo podem não ser as que você conhece. Em uma das revelações mais chocantes sobre o continente congelado, uma estrutura em forma de pirâmide foi encontrada em imagens de satélite perto da cordilheira Shackleton. A pirâmide tem os mesmos 4 lados da Grande Pirâmide de Gizé. A descoberta dessa pirâmide gigante da Antártica levou a um grande número de teorias. Alguns dizem que foi deixado para trás por antigos alienígenas, ou mesmo civilizações humanas altamente avançadas. Se os cientistas puderem provar que é uma estrutura artificial, isso significaria que é a pirâmide mais antiga da história. Infelizmente, isso nunca foi provado, então provavelmente nunca descobriremos a verdadeira história por trás dessa pirâmide. Glacier Girl é o apelido de um avião de combate da Segunda Guerra Mundial. Você pode se surpreender, mas este avião esteve sob o manto de gelo da Groenlândia por mais de 50 anos. Toda a situação surgiu em 1942, depois que o avião teve que fazer um pouso de emergência no manto de gelo devido às más condições climáticas. Felizmente, os membros da tripulação sobreviveram, mas o avião, junto com outros 5 caças, foi enterrado sob uma enorme camada de neve. Nas décadas seguintes, 82 metros de gelo se acumularam sobre o avião. Quando o avião finalmente foi trazido à tona 50 anos depois, foi apelidado de Glacier Girl. No entanto, não está claro por que recebeu esse nome. Você sabe? Conta aí nos comentários. No ano de 2002, cientistas descobriram uma estrutura alienígena na Antártida depois de vê-la de um satélite. Uma estranha formação oval foi fotografada no gelo e a estrutura parece uma espécie de composto. Muitas pessoas se perguntam como isso foi projetado no meio da Antártida. Como a pergunta é difícil de responder, as pessoas concluem que foi criada por alienígenas. Itzhilov é um monge de 200 anos que foi encontrado congelado no tempo quando estava na posição de lótus perfeita. A história do monge descoberto na Mongólia é no mínimo arrepiante. O que torna essa história ainda mais estranha é que alguns budistas afirmam que ele ainda estaria vivo. Na verdade, eles acham que a múmia está em profunda meditação. Os cientistas, no entanto, não têm ideia de como seu corpo foi tão bem preservado. Em 1927, um monge disse às pessoas para voltarem a vê-lo depois de 30 anos. Então, quando as pessoas o fizeram, encontraram-no sentado na posição de lótus. História bem bizarra, não acha? Você acha que este monge ainda está vivo? Uma pobre raposa polar foi vista em um iceberg solto a metros da superfície. Felizmente, as pessoas em um barco de pesca de caranguejo notaram a raposa e decidiram ajudar. Eles se aproximaram do iceberg e colocaram a raposa em um lugar seguro no barco. Claro que não foi fácil pegar a raposa rápida, mas as pessoas sabiam que eles eram a única chance de salvar a raposa. Na Sibéria, uma grande área no norte da Ásia, um grupo de cientistas encontrou um vírus antigo enterrado a 30 metros de profundidade em uma camada de permafrost. Incrivelmente, quando o gelo começou a derreter, o vírus voltou à vida e tornou-se ativo novamente, depois de estar inativo por cerca de 30 mil anos. O vírus era chamado de Pitovírus sibericum e não é um vírus comum. Na verdade, pertence a uma classe de vírus gigantes, com cerca de 1,5 micrômetros de comprimento. Era tão grande que, ao contrário de outros vírus, podia ser visto através de um microscópio. Depois que a pesquisa científica foi feita, soube-se que esta foi a primeira vez que encontraram um vírus que ainda era contagioso depois de tanto tempo. Felizmente, não poderia infectar humanos ou outros animais. Em vez disso, está interessado em amebas, um tipo de organismos unicelulares. Ainda assim, os cientistas consideram um achado assustador. Afinal, pode significar que o derretimento do gelo
poderia potencialmente abrigar novos vírus prejudiciais aos seres humanos. George Mallory é um nome familiar para todos os montanhistas e aficionados por história. Ele é famoso por ser um dos primeiros a enfrentar a Montanha Traiçoeira durante as 3 primeiras expedições ao Monte Everest. Os primeiros aventureiros a ficar a uma altitude de 8.000 metros, Mallory era um deles, junto com Adair Irvine. Em 1924, um companheiro, Noel Odell, relatou ter visto os dois perto do cume, e essa foi a última vez que George Mallory foi visto com vida. Avançando para 1975, o alpinista chinês Wang Hongbao encontrou um corpo congelado a 8.155 metros acima do nível do mar. Uma olhada em seus pertences e ficou claro que era o próprio George Mallory. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele, mas acredita-se que ele tenha chegado ao cume. Um par de óculos de sol foi encontrado com ele, junto com detalhes de suas garrafas de oxigênio, provando que ele havia usado o equipamento e de fato o havia feito. O que aconteceu a seguir permanece um mistério. Acredita-se que os ictiossauros, que existiram ao lado dos dinossauros na terra e dos pterossauros no ar, foram extintos antes de seus equivalentes terrestres e aéreos. No sul do Chile, no derretimento das geleiras, jazem dezenas de esqueletos quase completos de répteis marinhos pré-históricos, apropriadamente chamados de dinossauros-peixes, devido ao seu nome grego. Essas criaturas marinhas gigantescas e rápidas nadaram durante a era dos dinossauros, cerca de 245 a 90 milhões de anos atrás. Sua morte veio de deslizamentos de terra catastróficos que preservaram seus restos mortais em sedimentos do fundo do mar. Mais tarde, esses fósseis foram descobertos quando a geleira derreteu. Esta área incrível perto da geleira Tyndall, no Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, revelou 46 exemplares de 4 espécies diferentes de ictiossauros. Alguns dos espécimes datam do início do Cretáceo, cerca de 150 a 100 milhões de anos atrás. Esses répteis marinhos tinham corpos em forma de torpedo, nadadeiras verticais e focinhos longos com dentes afiados, muito parecidos com os golfinhos modernos. O maior esqueleto mede mais de 5 metros de comprimento. Esses dinossauros peixes provavelmente caçavam em desfiladeiros subaquáticos perto da costa, onde atacavam criaturas e peixes semelhantes a lulas. Em 2020, nas profundezas do permafrost, foi revelada a descoberta de um cachorrinho antigo com uma história incrível. Esse cachorrinho, preservado desde a última era glacial, teve uma refeição final inesperada, um pedaço de um dos últimos rinocerontes peludos sobreviventes da Terra. Os cientistas realizaram uma autópsia animal no cão mumificado e ficaram surpresos quando encontraram um pedaço de pele não digerido com pelo amarelo em seu estômago. Os rinocerontes lanudos estão extintos há cerca de 14 mil anos, o que corresponde exatamente ao tempo estimado para a morte do filhote. Ainda é um mistério se o cachorrinho pertencia a um humano ou a lobos selvagens. Se fosse um animal de estimação, podemos imaginar que viveu ao lado de povos antigos. No auge de seu poder, os nazistas estavam fazendo o possível para estabelecer a dominação mundial. E ao fazer isso, eles buscaram qualquer tecnologia que pudesse encontrar de civilizações antigas que pudesse ajudá-los. É por isso que a mítica e estranha base 211 foi estabelecida na Antártica. Embora alguns artigos afirmem que essa base realmente existiu, outros dizem que é uma lenda. Dizem que a base está localizada nas profundezas de uma pequena cordilheira sem gelo nos picos de Mullig-Hoffmann, em Neuschwaben. Os pesquisadores também teriam encontrado campos de grama e fontes termais. Algumas pessoas têm certeza de que a base é apenas um disfarce, acreditando que o próprio Hitler fugiu para lá depois da guerra. Mas também há quem diga que esta base tem algo a ver com alienígenas e OVNIs. Você acredita nisso? A Sibéria está longe de ser 100% explorada, principalmente por causa das temperaturas extremamente baixas. Portanto, é exatamente isso que torna esse local tão intocado e único. Foi anunciado recentemente que os pesquisadores encontraram um túmulo congelado lá, que supostamente contém os restos mortais de um príncipe Sita. Ele também contém muitos tesouros que foram enterrados com ele. Sabe-se também que o monumento tem cerca de 3 mil anos. Os pesquisadores ainda não se atreveram a tocá-lo, porque precisam ter muito cuidado para não arruinar o túmulo. Falando dos Citas, eles já foram um dos mais bravos povos guerreiros nômades. Eles viveram de cerca de 900 a.C. a 200 a.C. e viveram espalhados por toda a Sibéria. Eles deixaram enormes cemitérios, porque quando os príncipes ricos morriam, eles também os enterravam com todos os tesouros que tinham. Quer ver um monstro real que está escondido sob o gelo há séculos?
Conheça o monstro Monstrilopsis planifrons. A besta foi descoberta por um estudante da Universidade de Manitoba, embora o estudante não estivesse intencionalmente procurando por ela, mas acidentalmente descobriu esta nova criatura. O monstro tem 8 pernas em forma de pincel, com as quais rema seu corpo quase transparente na água. Muito bizarro, não é? Eva Wisniewska estava treinando para o Campeonato Mundial de Parapente quando uma violenta tempestade a atingiu. Na hora seguinte, ela sobreviveu a raios, privação de oxigênio, temperaturas extremamente baixas e tempestade de granizo. Então você provavelmente vai se perguntar como um ser humano pode sobreviver a tudo isso. Eva diz que deve isso à sua reação rápida. A temperatura havia sugado a uma altitude mais alta que o Monte Everest. Ela estava coberta de gelo e na altura de voo de um jato jumbo, que tem 9.947 metros de altura. Eva acabou perdendo a consciência. No entanto, isso a teria salvado, porque como ela ficou inconsciente, isso desacelerou seu coração e todas as funções de seu corpo. Quando ela acordou no ar, era 1 hora depois e ela estava flutuando no ar graças ao seu parapente. Os cientistas dizem que as chances de sobrevivência de Eva podem ser comparadas a ganhar 10 loterias. As condições climáticas de Lost Hammer Spring podem ser comparadas ao clima de Marte. Mas a única diferença é que Lost Hammer Spring está localizada na Terra e no território de Nunavut, no Alto Ártico do Canadá. Curiosamente, foram encontrados micróbios que nunca foram identificados antes. Mais importante ainda, os micróbios podem comer metano, sulfeto, sulfato e monóxido de carbono para sobreviver. E esses compostos inorgânicos simples também são encontrados em Marte. Esta raposa foi encontrada por um caçador local chamado Franz Steller no segundo maior rio da Europa, o Danúbio. Estava congelada no gelo e uma serra tinha que ser usada para cortar um cubo ao seu redor. A raposa pode ter caído no rio e, por não poder tolerar a baixa temperatura da água, o animal provavelmente se afogou. Com o tempo, quando a água congelou, a raposa também. No entanto, Franz levou a raposa para seu hotel, onde o animal está agora em exposição. O rio Danúbio pode ser perigoso não só para os animais, mas também para os humanos, especialmente durante os dias com baixas temperaturas. Portanto, esta também não é a única vez que uma raposa foi encontrada no gelo, e aparentemente poderia acontecer com mais frequência que outros animais sejam encontrados congelados ao redor. Por exemplo, nesta foto, um homem chamado Brad Webster encontrou 2 alces no gelo. O Vale do Arco-Íris do Monte Everest? Como o nome sugere, não tem nada a ver com unicórnios e arco-íris. É o oposto disso. O Vale do Arco-Íris é, na verdade, o que está do outro lado da montanha. Fica abaixo do cume norte e está exatamente a 8.000 metros de altura. Neste local, dezenas de alpinistas congelados caíram. O solo está repleto de tendas, tanques de oxigênio e todos os tipos de outros objetos. Há uma razão específica para o monte. O Vale do Arco-Íris do Everest é um ponto de acesso para tragédias, níveis de oxigênio escassos combinados com ventos fortes, além de um caminho estreito. Todos que morrem aqui são empurrados para baixo ao longo desta rota. Há muito tempo antes dos humanos entrarem em cena, animais antigos fizeram viagens incríveis até o Yukon, onde transformaram a Terra em um paraíso para criaturas gigantes. Camelos gigantes, preguiças, leões, hienas e muito mais vagavam nesse país das maravilhas da megafauna. Quando esses animais finalmente morreram, seus corpos provavelmente se decompuseram e se tornaram um só com o solo congelado. Os cientistas descobriram vestígios de uma antiga hiena que supostamente chegou à América do Norte através de Berinja, uma antiga ponte terrestre da era glacial entre a Rússia e o Alasca. Esta é uma descoberta significativa porque, apesar de mais de 50.000 restos ósseos de animais da era glacial na área de Old Crow, apenas 2 ossos ou dentes dessa hiena específica foram encontrados. Os ancestrais dessas hienas teriam se parecido com hienas modernas, com pernas longas e poderosas para correr rápido. Eles evoluíram há mais de 5 milhões de anos na Europa ou na Ásia, e seus restos mortais foram encontrados em todo o mundo, da Mongólia ao Kansas, ao México e agora ao Yukon. A evidência de alguns dentes fossilizados dessas antigas hienas pode agora ser admirada no Museu Canadense da Natureza em Ottawa. Os pesquisadores acreditam que esses dentes pertenciam a uma hiena que vagou pela região do Ártico entre aproximadamente 850 mil e 1,4 milhão de anos atrás. A Antártica é um lugar muito remoto do resto do mundo.
Mas, de acordo com os pesquisadores, uma complexa rede de túneis foi escavada no gelo. A estação Amundsen Scott, no Polo Sul, foi fundada em 1956 como um centro de pesquisa que abrigava centenas de pesquisadores e funcionários. Quando descobriram aquela teia de túneis, a equipe fez o possível para explorá-la. Mas com menos 51 graus Celsius, essa não era uma tarefa fácil. Pelo menos essa é a história. Na verdade, há muito pouca informação disponível sobre isso, e alguns acreditam que esses túneis não foram feitos por humanos, mas que tem a ver com OVNIs e alienígenas. O que você acha? Aqui temos um mistério que os cientistas estão atualmente tentando resolver. Uma gigantesca cabeça de lobo descoberta no permafrost da Sibéria. Estima-se que esta cabeça tenha cerca de 40 mil anos e foi encontrada acima do Círculo Polar Ártico por um homem local chamado Pavel Efimov. Mas como a cabeça foi parar lá, ainda é um enigma. Dr. Albert Protopopov, um cientista russo, acha que a cabeça pode ter sido cortada pelo gelo. Mas aqui está a parte intrigante. O tecido mole mostra cortes que lembram marcas de um machado ou de uma faca afiada, sugerindo que foi cortada intencionalmente por povos antigos. No entanto, por que é que teriam feito isso, especialmente tendo em conta o fato de não haver população humana naquela área naquela altura? Para desvendar o mistério, os pesquisadores planejam realizar uma nova expedição para procurar outras partes do corpo do lobo próximas à descoberta original. A cabeça do lobo tem dentes expostos e um cérebro intacto, e é maior do que o comprimento médio da cabeça dos lobos cinzentos siberianos contemporâneos. Algumas partes do crânio também parecem ser mais desenvolvidas do que a dos lobos modernos. Até hoje permanece um mistério não resolvido. Você tem alguma ideia? Diz aí nos comentários. Você gostaria de visitar o Polo Norte e o Polo Sul? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.